Bom, continuando a nossa explicação sobre o nosso trabalho interdisciplinar do sexto termo do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina e da ESAG, né? Então, só para situar você, né, nós há pouco explicamos o embasamento teórico com base nesses slides, né, um modelo de negócio, e o objetivo aqui da nossa explicação agora é exercitar um pouco a, a prática do que se espera do aluno de administração empresarial, ó, da equipe, quando construir ou quando estudar a viabilidade do negócio sobre o aspecto financeiro. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos resolver um exercício da lista e, na resolução desse exercício, nós vamos comentar, aplicar a realidade do plano de negócio, o modelo de negócio, como se fosse um exemplo prático. Então, o exercício que nós vamos usar é o exercício 12 da lista de exercício, está na página 20. Então, está aqui escrito, né? Caso que serve de paradigma para o modelo de negócio. Caso hotel pousada. Recomendável uso de planilha eletrônica. Vamos usar a planilha. Deseja-se fazer um investimento num terreno de 10 mil metros quadrados em Governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina, de frente para o mar. Você foi contratado para escolher entre duas alternativas. A alternativa A é construir, é a pousada, né? Construir 10 cabanas para veraneio com infraestrutura modesta e econômica. E a alternativa B é construir um hotel de médio porte com classificação 3 estrelas. Então, a gente tem aqui algumas informações para construir o nosso fluxo de caixa projetado. Deixa eu vir aqui. Vocês vejam que o quadro branco está aqui já com uma prévia do que nós temos que construir, né? Nós vamos ter que indicar qual é o investimento inicial da pousada no momento zero. A gente resume no momento zero, isso pode ocorrer assim durante um período, como por exemplo no primeiro ano de vida. Esse é chamado, esse primeiro ano de construção, momento zero, né? Qual é o investimento necessário, e depois a gente faz a cálculo ou a estimativa dos fluxos de caixa operacionais relevantes, né? O tempo de vida, etc. e tal. Então vamos aos dados do exercício. Isso eu supondo que você vai ter essas informações na proposta de negócio que a equipe vai fazer, né? Mas aqui, no caso, já veio pronto. Então aqui nós temos assim, o investimento inicial de... Vamos ver se eu consigo aqui... Vamos ver se eu consigo... Aqui tá... Não está funcionando, por algum motivo. O investimento inicial, então, construção de imobilizados, né, são as cabanas, 2,5 milhões de reais. Necessidade de capital de giro, 100 mil reais. Então, nós temos 2.600.000 reais de investimento inicial. Vamos colocar isso lá no nosso diagrama do fluxo de caixa. Opa, 2.600.000 de investimento inicial, no caso da pousada, um conjunto de 10 cabanas para veraneio. O que mais que nós temos aqui? Previsão de receitas anuais. Nós temos uma diária média de cada cabana de 500 reais e temos uma receita anual esperada de 500 mil reais. Tributos. A pousada pode se enquadrar no Simples Nacional e assim o fará. Calcule os tributos e considere-os como dedução da receita. Bom, então, gente, vamos lá. Depois tem a previsão de custos e despesas, vamos fazer depois. Vamos pensar na receita anual. Então, eu fiz um Excel, está aqui o Excel. Então, nesse Excel, nós vamos fazer uma DRE gerencial, né? Com a nossa cara, para a gente poder fazer essa projeção. Então, a receita bruta da pousada é 500 mil anuais. E aí eu botei aqui que o preço de venda, a diária, é 500, né? Vou colocar aqui em reais para ficar melhor.
500, ok. A pousada vai optar pelo Simples Nacional, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá no nosso material sobre o sistema regime tributário diferenciado simples, está lá no primeira unidade, né, na revisão geral, e encontrar lá qual é a alíquota para esse tipo de negócio. Então, nós temos um rol de alíquotas sintetizados aqui para comércio, para indústria, temos uma fórmula ali de alíquota efetiva, está aparecendo ali, né? Alíquotas para serviços, aí tem um rol de serviços e tem um rol de outros serviços. Acontece, tem um outro aqui, 3, engenharia e tal. Se você ler todos esses rols aqui, você vai achar que uma dessas tabelas serve, né? Mas você está errado, porque a tabela de hotel não está aqui, você tem que buscar na lei, tá? E o professor foi na internet e pegou a lei, né? A lei 123, a lei do Simples Nacional. Ela já está aqui, só quero mostrar aqui o cabeçalho para vocês verem. Aí, tá? Lei Complementar 123 de 2006. É esse aqui. Receita para alocação de bens móveis e a prestação de serviços não relacionados. Esse aqui é o item. Eu procurei na internet e apareceu isso aqui, tá? Então, nós temos uma tabela aí, vai de 6% a 33%, e no caso, o hotel, a gente viu ali no enunciado que o hotel fatura, espera-se que fature anualmente 500 mil. Então, ele está nesta terceira faixa aqui, que não aparece porque ficou recortado. Não vai aparecer essa terceira faixa aqui. Então, portanto, a alíquota teórica é 13,50. E o valor a deduzir é 17.640. E essas informações são necessárias para a gente aplicar a fórmula, tá? Então, a alíquota teórica é 13,50. E aqui nós temos que calcular a alíquota efetiva, a alíquota real ou efetiva. Né? Efetiva é mais certo. Então, como é que a gente faz? A gente pega a receita bruta total, 500 mil, multiplica pela alíquota teórica, 13,50, e depois deduz a parcela dedutível. Tem que botar um parênteses aqui. Qual é a parcela dedutível? Estava lá, né? 17.640. 17.640. Ok. Tudo isto aqui dividido pelo faturamento, né? Pela receita bruta total de um ano. Tudo isso dividido pela receita bruta total de um ano. Aqui. Ok. Chegamos a uma alíquota efetiva de 9,97. Aí aqui as deduções, né? Essas deduções. O que são deduções que a gente lembra? São devoluções, cancelamentos, abatimento, descontos incondicionais concedidos e os tributos que incidem sobre a venda. Como nós estamos falando de simples, todos os tributos da empresa estarão aqui, tá? As deduções, tributos e outros, né? Aqueles que eu citei. Então, os tributos estão aqui. O que está contido dentro do Simples? Só resgatando o que nós já aprendemos. Está contido, no caso da pousada, o ISS, o PIS/COFINS, a contribuição patronal previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda à pessoa jurídica. O hotel, assim, na regra geral do negócio dele, não tem ICMS. O ICMS é a parte lá no restaurante, mas o processo é diferenciado. Mas o serviço em si de hotel é isso aí, tá? Então, está aqui as deduções. 500 de receita bruta menos essas deduções vai dar 450. Aí nós vamos lá no enunciado, vamos olhar o que temos de custos e despesas. O professor já deu uma anotada prévia que é para agilizar a explicação. Previsão de custos e despesas anuais da pousada. Os custos e despesas fixas, IPTU, taxa, salário fixo, depreciações, etc., são estimados em 200 mil. E os custos e despesas variáveis correspondem a aproximadamente 50% da receita bruta. E, portanto, crescem na mesma proporção do crescimento das receitas. Ok. As depreciações inseridas nos custos fixos são da ordem de 100 mil por ano. Bom, pegamos várias informações importantes. Então, custos e despesas fixas, a gente viu que é 200 mil, né? Não é aqui. É aqui. 200 mil.
E vimos que o custo de despesas variáveis não é 250 mil, mas a metade da receita bruta. Ora, se a gente pegar a receita líquida e diminuir 450 mil, a gente tem o lucro base de cálculo do imposto de renda, né? Que é esse valor aqui, menos os custos de despesas e menos 250. Um resultado bem baixo, né? Bem baixo, mas positivo. Tá, e agora, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ela não tem nada, porque ela está no simples. Simples nacional, vou botar em maiúsculo aqui. Lucro depois dos tributos é o lucro antes menos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, nesse caso é zero. Participações não foi indicado, pelo menos em princípio não vai estar, e o lucro líquido então vai ser igual ao lucro depois do imposto de renda. Está aí o lucro dessa empresa, né? Foi dito também que as depreciações contidas nos custos e despesas fixas são de 100 mil. Portanto, o fluxo de caixa relevante para essa empresa é de 100.140 reais, né? 100.140 reais. Ok. Então, vamos colocar essas informações no nosso quadro. Então, nós temos um fluxo de caixa relevante anual de 100.140, né? E aqui nós vamos ter que botar ele por extenso, 2.600.000. Tá certo? Ano 1. Vamos ver se ele disse, eu não me lembro de ter lido o tempo de vida útil. Valor residual da pousada. Ao final de 20 anos, ao 20º ano, espera-se que seja possível vender a estrutura existente por cerca de 120% do valor investido. Então, se o investimento é 2.600, vamos fazer aqui 2.600. 120% é 3.120. Então, aqui no último ano, nós temos, só um pouquinho, o valor residual mais o fluxo de caixa. Vamos botar aqui 3.120, 1, 2, 3 milhões, né? Mais, igual esse valor, mais o fluxo de caixa do último ano. Apertado. 3.220, 140. Isso aqui é 19, isso aqui é 20, isso aqui é ao ano. Ok, está desenhado o nosso fluxo de caixa. O que vamos fazer agora para demonstrar se há ou não viabilidade? Vamos ver se tem mais alguma informação no exercício, só para conferir. Não, acabou, né? O hotel já é diferente, ó, o valor residual do hotel é um pouco maior, né? Ou seja, vale mais do que o investimento feito. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer um fluxo de caixa dessa situação, tá? Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui para baixo o fluxo de caixa. Então, aqui é N, número de períodos, aqui vai ser o fluxo de caixa. E o que é isso aqui? Valor N20, né? E aqui é o valor residual. Isso aqui não eu posso apagar.
Vamos desenhar o fluxo caixa. Vai de 0 até 20. 1, 2, 3. Vamos pegar aqui. Vamos até 20. No momento zero, nós temos um investimento de 2.600 milhões. Né? Para ficar mais fácil de ver, vamos usar um formato contábil sem símbolo. Eu acho que não precisamos de casa depois da vírgula, senão fica muito. Vamos usar assim. Então, o fluxo de caixa anual é desse valor aqui, 140. E esse valor se repete até o ano 19. Né? É um fluxo... Era para eu ter feito diferente a colagem. Colar como valor. Ok, tá aí, tá? No último ano, entretanto, nós temos um valor residual, já está calculado aqui em cima, 3, que soma o fluxo de caixa e temos aí o valor de 3.220, né? Ok. Vamos primeiro calcular o payback. O payback vai ser... Vamos calcular o payback aqui do lado. Aqui. Ok. E pronto. Não vai ter payback, quer ver? Não vai ter. Só vai ter payback no último ano. Nós temos a seguinte situação. Nós vamos dividir o valor do saldo pelo que é o recebimento. E chegamos à conclusão que dá 0,21 anos. 0,21 ano, né? Isso dá, vezes 12, 2,59 meses, né? E isso dá 30 dias, né? Quase 18 dias. Vamos sintetizar aqui, então. Só no 20º ano há o pagamento. Então, o payback é 20 anos, 19, né? 19 anos, anos, 2 meses, e 18 dias. Arredondei para cima. Vamos anotar lá no nosso quadro. anos, 2 meses e... Agora esqueci. 18 dias. Segundo cálculo, taxa interna de retorno. Já temos o fluxo, basta que calculemos a taxa interna de retorno. O fluxo está aqui, tá? Então, vamos calcular a TIR e depois o valor presente líquido. Detalhe, vamos admitir que vamos usar como taxa de desconto o quê? Vamos usar a 6% ao ano, que é a poupança, né? Que em tese seria líquida de inflação, ou a taxa Selic isente de inflação. Qual é a TIR? TIR os valores, né?
A gente pega todos os valores e a TIR não vai ser boa, hein? Nem a TIR, nem o VPL. 4,5% ao ano. E o VPL, vamos pegar primeiro a taxa. A taxa, poderia botar ali, eu vou botar 6%, né? Ponto e vírgula, e os valores de 1 até 20. Isso tudo menos o fluxo caixa inicial. Não pode ser menos, tem que ser mais, né? Porque menos com mais dá o menos que a gente quer. VPL 478 negativo. Vamos escrever? Então, chegamos à conclusão que a taxa interna de retorno da pousada é de 4,5% ao ano. Aqui a gente já tem condição de decidir. Ora, 4,5% ao ano é uma taxa muito baixa, considerando a Selic de 13 e pouco por cento, considerando a taxa líquida da poupança, a taxa da poupança 6% ao ano. Então, esse é o argumento que você tem que usar. Não vamos, então, nesse projeto. Não vale a pena. Não oferece retorno. Mas, nesse caso, considerando que nós admitimos uma taxa de desconto de 6%, e é bom isso fique aqui, 6%, que é a taxa de desconto. Nesse caso, nós calculamos que o valor presente líquido deu negativo em 478.571, 78, né? $571,34. É óbvio que esse valor ia dar negativo, vou botar assim um negativo entre parênteses, tá? Porque você tem uma taxa interna de retorno menor do que o custo de capital ou a taxa de desconto do fluxo caixa. Então, o projeto obviamente não é atrativo, né? É um projeto que não oferece retorno, tá? Do ponto de vista financeiro, nós operamos no prejuízo, sim ou não? Essa demonstração também é solicitada, e é uma demonstração solicitada para você resolver e indicar ponto de equilíbrio financeiro, não é? O ponto de equilíbrio financeiro. Custos e despesas fixas, vamos lá pegar na DRE, na nossa DRE, está lá em cima. Custos e despesas fixas, onde é que está? Aqui, 200 mil. Esqueci a fórmula. Ponto de equilíbrio, custos e despesas fixas. É só isso. Menos depreciação. Opa. A gente já sabe a depreciação. É 100 mil. Dividido por preço líquido. Preço de venda líquido. Qual é o preço? É 500, né? Mas o preço líquido, o professor já tinha feito o cálculo. Preço líquido, o que é? É esse 500 menos 9,97%. Eu fiz assim, ó, 1 vezes 1 menos 0 vezes 9,97%, tá certo? Ou seja, quase 10%, né? Então, dá 450,14. Vamos anotar isso lá. 450,14 menos o custo variável por unidade. Nós temos o custo variável total, está aqui 250. Então, se eu dividir pela quantidade vendida,
né? A quantidade vendida foi dada no exercício. Tá aqui, ó, é 1.000, né? Não foi dada. Só disse que o preço de venda era 500 e que a receita bruta era 500 mil. Então, se dividir 500 mil por 500, você tem a quantidade esperada de venda de diárias, tá certo? Diárias vendidas. Então, o custo e despesa variável unitário, eu pego esses 250 mil e divido por 1.000 unidades de diárias vendidas, né? E eu chego a 250, eu vou botar lá na fórmula. Tá certo? Claro que eu vou fazer o resultado no Excel e depois passamos para cá para finalizar a nossa explicação. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é o quê? Eu vou colocar direto aqui, pessoal. É o custos e despesas fixas mais menos as depreciações. Tudo isso dividido pelo, parênteses, o preço de venda líquido menos o custo variável por unidade. Tchan. Opa, o ponto de equilíbrio financeiro é praticamente 500. Se tivesse combinado não ia dar certo. 500 diárias por ano. Né? Qual é a venda anual? 1.000. É a metade. Né? Então, coincidiu quase que o preço de venda está fazendo uma análise errada. Então, ponto de equilíbrio financeiro são 499 diárias por ano. Né? Aqui, isso aqui, preço de venda a diária. Né? A quantidade é por ano. Né? Então, tá aí, pessoal. Se vender a metade... Ou seja, se tiver um faturamento de 250 mil, a empresa praticamente se equilibra. Vamos anotar lá, 499,65. Ou seja, 500, né? Vamos anotar 500, né? Vamos fazer assim, aproximadamente 500 diárias por ano. Isso faz com que essa empresa opere desde o início, na sua concepção, sem queima de caixa, porque ela está operando acima do ponto de equilíbrio financeiro. Vocês devem estar se perguntando, mas o projeto é inviável e ela opera acima do ponto de equilíbrio financeiro? Claro, pessoal, ela tem lucro. A gente calculou o lucro, fluxo de caixa positivo, ela tem um fluxo de caixa positivo, está aqui, ó. Não é? Um fluxo de caixa positivo. Mas esse fluxo de caixa positivo, ou seja, não é suficiente para remunerar os investimentos, os investidores. Porque se esperava pelo menos uma taxa de retorno de 6% e o projeto está oferecendo 4,5% ao ano. É uma taxa muito baixa. Ou seja, o VPL é negativo porque a taxa de retorno oferecida é menor do que a taxa de desconto esperada. E convenhamos que obter o retorno de um investimento no Brasil atualmente só depois de 19 anos e uma pedrinha ali, 2 meses, é muito tempo, né? É muito tempo para se obter o retorno, né? Muito tempo para se obter o retorno. Então é isso aí, explicamos, né? Isso que se espera de você. Você deve exercitar agora por meio do hotel, para poder comparar o resultado do hotel com o resultado da pousada. Vamos dar uma olhada lá? Só para a gente ver. Aqui, ó, o outro é construir um hotel. O investimento é maior, dá 4 milhões e 200 mil. A diária por pessoa é 200. A receita anual 1 milhão e 600. Aqui, quando você calcular a quantidade de ponto de equilíbrio, você vai calcular por pessoa, por diária de pessoa. Aqui, que é 500, a diária é diária de cada cabana. É diferente, tá vendo? Tem uma diferença aqui. E aqui é a diária por pessoa, tá? Então, no final, o valor residual do hotel é 140% do valor investido. O que eu vou dizer para vocês em relação a essa cabana aí? Eu vou dizer o seguinte, que
as receitas são muito baixas. Ela tá mais, o investimento só tem um grau de rentabilidade ali, ainda que baixo, porque espera-se que o valor do investimento, que aquele investimento feito, se valorize ao longo do tempo, né? Você aporta 2.600.000 e quando você vende, o valor residual do projeto acaba vendendo por um valor maior do que o aporte. Isso é uma loucura, isso não existe na prática. Claro que existe, não esqueça que o ponto comercial dá valor, né? Então, a pessoa que comprar as cabanas reforma, pode cobrar mais, pode pensar. Então, é isso que se espera, né? Que o negócio valorize ao longo do tempo, tá certo? Então, com isso, então, explicamos a parte teórica e por meio de um exercício. Acabou ficando um pouco demorado, né? Mas faz parte, né? É um trabalho interdisciplinar, né? A gente acaba tendo que perder um pouco mais de tempo nessa explicação, tá? Não esqueçam, então, de fazer agora como exercício a análise de viabilidade do hotel e depois comparar os dois resultados para saber se vale a pena investir no hotel ou não, porque na pousada já sabemos que não vale a pena. E se no hotel não valer a pena, então os dois projetos devem ser desconsiderados neste momento pelo investidor. Em que momento a pousada valeria a pena? No momento que a taxa Selic brasileira fosse menor do que 4,5%, considerando essas premissas aí. Ou então num cenário diferenciado em que se consiga cobrar uma diária maior do que 500. Ou então que se consiga reduzir custos operacionais, custos e despesas operacionais. Tá certo? Até a próxima, pessoal.